Fábio, como é que eu faço para ganhar pontos com o meu marido? Que legal que você quer aprender a ganhar pontos com o marido. Vou contar um segredo para você. É padrão, quando eu presto atendimento a casais, que o marido ache que a fonte dos problemas do casamento é a esposa e a esposa ache que a fonte dos problemas do casamento é o marido. Isso aí é padrão, tá? Quando tem alguém, um marido ou uma esposa, que está interessado em saber como que ele pode melhorar o relacionamento, isso é muito legal. Então, se você é esposa e está me escutando, muito joia que você esteja aprendendo ou querendo aprender como ganhar pontos com o seu marido. Se você é o marido, dê o seu jeito para fazer esse vídeo chegar até a sua esposa, tá bom? Em primeiro lugar, se você quer ganhar pontos com o seu marido, coloque o foco nas qualidades e não nos defeitos. Eu vou dar um exemplo para você do que eu estou querendo dizer. Às vezes o marido e a esposa estão em casa, fim da tarde, e aí por algum motivo, seja pessoal ou profissional, a esposa precisa sair de casa, eles dividiriam algumas tarefas, e aí ela fala, escuta, você pode dar conta das coisas aí, que eu precisei sair. Vamos considerar aqui, por exemplo, um motivo profissional, tá? Ela precisou sair. Aí o marido fala, não, pode deixar que eu dou conta aqui, e aí ele vai cuidar da criança, certo? Ele vai dar banho na criança, ele vai dar lanche ou jantar para a criança, ele vai colocar a criança para sentar para estudar. Já sei o que você, mulher, está pensando, onde é que eu arranjo esse marido? Mas cada vez mais tem muitos maridos participativos nas rotinas, né, do lar, na medida em que homens e mulheres estão trabalhando fora. Essa é uma nova realidade das últimas décadas da cultura global, da cultura mundial. E vamos voltar para o ponto. E aí essa mulher sai e o marido, ele dá conta da coisa, do jeito dele lá. Ele dá lanche, ele dá banho na criança, ele dá lanche para a criança. E aí quando essa mulher volta, o cara tá ali, talvez não sentado com a criança estudando, mas assim, a criança tá lá sentada estudando, ele tá ali por perto e tal. E aí essa esposa, ela passa no banheiro e ela vê que o cara deixou a toalha embolada em cima da pia. Ou ela passa no quarto e ela encontra a toalha embolada em cima da mesa. E aí vai reclamar com o cara, pô, você deixou a toalha molhada embolada em cima da pia, ou a toalha molhada embolada em cima da cama. O cara deu jantar para a criança, o cara deu banho na criança, o cara colocou a criança para estudar. Então, em vez de colocar o foco na toalha molhada, é um problema? É um problema. Mas assim, procure ter um olhar ligeiramente inclinado para as qualidades, em vez de um olhar ligeiramente ou muito inclinado para os defeitos, tá bom? Essa é uma primeira e boa dica. Segunda dica, aceite as limitações do teu marido. E o que eu quero dizer com isso? Por mais que cada vez mais, como eu já disse, homens e mulheres que estão trabalhando fora, as mulheres, elas têm o que a gente chamaria de instinto maternal, que vai estabelecer que alguns cuidados da casa, ou por ter visto a mãe, ou por ter visto a avó, ou por natureza fisiológica de cuidado, né? Existem hormônios que trabalham no corpo para isso. A mulher, ela vai ter uma inclinação para cuidado melhor do que o marido. Então, repito, mesmo os dois trabalhando fora, determinadas tarefas e rotinas do lar, as mulheres vão conseguir executar melhor, ou por uma questão instintiva, ou por uma questão fisiológica, ou por terem visto a mãe ou a avó fazer isso. E aí, se você pedir para o seu marido fazer algo que diga respeito à rotina de cuidado do lar, aceite que ele não vai fazer com a mesma qualidade que você, que é uma mulher. Então o negócio eu não vou aprofundar agora, tá? O pai, ele só consegue ser pai, ele não consegue ser mãe. A mãe, ela só consegue ser mãe, ela não consegue ser pai. Por mais que na nossa sociedade cada vez mais, infelizmente, há mulheres que precisam cuidar dos filhos sem a presença dos pais, e às vezes em consideração alguém diz, fala, ela é mãe e é pai também. Ela que paga as contas, ela que cuida, ela que toma as decisões, mas ela só faz isso na condição de mãe. Ou ela faz isso só na condição de mãe. Porque mãe só consegue ser mãe, pai só consegue ser pai. Então, o marido não vai conseguir prestar o cuidado que você, mulher, na sua casa, conseguiria prestar. Ele não tem a mesma qualidade de cuidado.
muitos casos, tá? É outra coisa que eu deixei de sinalizar, mas é importante, antes tarde do que nunca. Eu vou dizer algumas coisas aqui, talvez você pense, poxa, isso daí bate com o meu relacionamento, isso não bate, não tem problema, tá? Nunca a gente vai conseguir alcançar todos os casos, tratando de forma genérica ou generalista. Então, o homem tem suas limitações. E pensando em outras rotinas, por exemplo, determinados serviços de manutenção da casa, talvez o homem não consiga fazer com a mesma qualidade que um pintor, que um eletricista, que um jardineiro, que um cozinheiro, que um pedreiro, etc. Às vezes ele vai fazer do jeito que ele consegue fazer, e aquilo não é má vontade, tá? Como eu disse, ele não consegue reunir ali as qualidades de todas as profissões. Quando você tem um serviço de manutenção em casa para ser feito, o casal tem 4 opções. 1, paga um profissional para fazer. Se tiver condição, ok. 2, deixa sem fazer. 3, você, mulher, vai lá e faz. O último é você deixar o seu marido fazer do jeito que ele pode, do jeito que ele consegue fazer. Então, se você quer ganhar pontos com o seu marido, voltando, em primeiro lugar, tenha um olhar mais para as qualidades do que para os defeitos. 2, aceite que ele tem inúmeras limitações. Nós temos muitas limitações, tá? Em terceiro lugar, em relação à intimidade sexual de vocês. Em vez de ficar esperando o clima perfeito, crie o clima. A nossa vida, ela é uma vida muito corrida. Se você pensar em um casal que está trabalhando fora, às vezes um estuda fora ou os dois estudam fora, além de trabalhar, estudam. Cuidado com criança, cuidado com a casa, a limpeza da casa, cuidado com a roupa. Às vezes quer fazer uma academia, às vezes faz inglês. É tanta coisa que faz parte da nossa rotina que se um casal, e aí pensando mais nas mulheres, ficar esperando não para a gente poder ter intimidade, eu vou esperar um dia legal, um clima legal, uma situação legal. Ou você produz isso, ou você aceita que as coisas de vez em quando não vão acontecer da forma como você gostaria, né? Nesse sentido, algumas mulheres podem ser mais românticas, alguns homens podem ser mais práticos, né? Se você ficar esperando o clima perfeito, ele não vai rolar. Então a dica é essa: crie o clima e não tenha medo de as coisas serem mais rápidas, mais práticas, porque a vida demanda isso, a vida exige isso. Se você for esperar aquele fim de semana especial em que os seus filhos estão na casa ou da tua mãe ou da tua sogra, em que vocês vão ter um jantar assim, um jantar assado, vocês vão ter intimidade uma vez a cada X semanas, e aí é muito complicado. Então, terceira dica, crie o clima. E ainda no rastro, ainda estou na terceira dica, tá? Mulheres, a nossa sociedade, ela é ensinada, as mulheres da nossa sociedade são ensinadas que é feio as mulheres terem iniciativa em relação à proximidade sexual com os homens. Então, o que acontece? A mulher, gosta de ser procurada, ela gosta de ser conquistada, ela gosta de se colocar numa posição, né, do tipo, ele vai vir me procurar, ele vai vir atrás de mim, ele vai me conquistar. E mais, a sociedade recrimina uma atitude mais proativa. E como eu estava falando a respeito da intimidade sexual de vocês, se você de vez em quando tomar a iniciativa, se você tomar a dianteira, seu marido vai achar legal. Em primeiro lugar, porque na medida em que você fica sempre esperando ele te conquistar, ele ir atrás, pode passar uma impressão errada de que você nunca está com vontade. Isso pode acontecer? Pode. Eu já atendi algumas mulheres que já me contaram, falaram, Fábio, eu não tenho a menor vontade de ter contato sexual. Essas questões, elas podem ter origem, né? No psiquismo, podem ter origem na fisiologia, no corpo, nos hormônios, acontece. Mas se não é o seu caso, se você tem vontade de ter relações com o seu marido, tome de vez em quando a iniciativa, ele vai achar legal. Ele não precisar sempre ele ter que conquistar, sempre ele ter que vir atrás de você. E a última dica, dessas 4, é a seguinte: cuidado com o mau humor. Às vezes o que acontece? O homem, ele é mais sistemático,
E a cabeça do homem funciona de forma mais cartesiana. Ele divide o que é do trabalho, o que é da família, o que é dos amigos, etc. As mulheres, novamente, por questões fisiológicas, elas podem misturar tudo. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Posso até depois, para quem quiser, me mandar uma mensagem, indicar uma literatura científica e médica a respeito disso. As mulheres misturam os assuntos. Então o que acontece? Às vezes ela pode estar incomodada por um assunto do trabalho ou por uma briga que ela teve com a mãe dela e ela descontar em casa, no marido, nos filhos. E mais, ela pode nem se dar conta do quão mal-humorada ela está. E mais, se o marido ou os filhos reagirem da forma como ela está agindo, ela vai ficar assustada, ela vai pensar, caramba, por que tanta grosseria? Então, mulheres, tomem cuidado com o mau humor, tá? Separem as coisas. Se você está incomodada, brava, irritada com o assunto A, com o assunto B, às vezes, se não são o assunto, se o seu marido não é o assunto, seus filhos não são o assunto, que você deixe a sua família fora disso e você saiba dividir. Tome cuidado com o seu mau humor. E em segundo lugar, como eu falei, fique atenta, porque às vezes você não está se dando conta do quão mal-humorada e quão grosseira você está sendo com a tua família, tá bom? Essas são as 4 dicas para você ganhar pontos com o seu marido. Eu tenho muitas dicas para dar para você. Eu tenho vários livros escritos para ajudar você no teu casamento, se você quiser conhecê-los. Os links para o Hotmart estão aqui na descrição do vídeo, tá? Os meus livros, as versões digitais dos meus livros, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá conhecer. O Hotmart é a maior plataforma de ensino digital da América Latina, uma das maiores do mundo. Ensino digital, cursos e livros. Os meus livros estão lá para você conhecer as temáticas e o link para cada um dos livros está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado, tá bom?